terceirão, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí. Então, agora nós entramos na nossa última aula da apostila 3, onde já tá como meio uma tradição, né? A última aula de cada apostila, a gente vai falar um pouquinho sobre Reading Comprehension, né? Compreensão de texto. É uma coisa que é bem importante, porque basicamente os vestibulares caem em interpretação de texto. E aí hoje eu trouxe mais algumas dicas para vocês de como fazer essa leitura do texto de uma forma mais rápida e achar logo a resposta de uma pergunta sem ficar se matando para ler o texto inteiro e às vezes não entender uma coisa ou outra. Então tem algumas técnicas que a gente usa para ler isso mais rápido. Vamos dar uma olhada? Então aqui na página, dá uma olhadinha, 291, vocês têm aqui essa parte de Reading Comprehension, que ele vai falar um pouco das técnicas de skimming e scanning, tá? Preparei uma apresentação que vai ter uma comparação entre os dois e eu explico melhor um pouco mais sobre isso. Vamos lá? Então vamos lá. A gente vai falar um pouco aqui, ó, de scanning versus skimming, tá? São duas técnicas de leitura muito usadas para que vocês façam a leitura rápida de textos, quando principalmente, né, em vestibulares, onde você precisa ler um texto rápido, não tem que ficar gastando tanto tempo com a leitura e às vezes entendendo palavra por palavra. Eu vou começar até destrinchando o sentido dessas palavras com vocês. Quando eu falo de scanning, dá a ideia de escanear, sabe? Igual lá na sua impressora, escanear, que é passar ali. Já o skimming dá a ideia de passar os olhos, tá? Então, vamos dar uma olhada na diferença entre esses dois. Então, ó, teaching reading skills. Então, ensinando as habilidades de leitura. Skimming and scanning. Então, ó, what is skimming? O que é o skimming? Skimming is reading a text quickly to find out the general theme, topic or meaning. Então, você faz uma leitura do texto rápida para encontrar o tema geral, tópico ou significado. Então, você dá uma passada de olho para ter uma noção aí qual que é o tema do texto. Então, você não dá aquela lida, você passa o olho mesmo. Segundo, it's useful for pre-reading tasks or texts that don't need a lot of detailed attention. Então, ele é útil para tarefas de pré-leitura, quando você não precisa de um sentido amplo do texto e você não precisa de informações detalhadas, atenção detalhada. There's no need to read every word. Você não precisa ler todas as palavras, né? Você vai pegando as palavras-chave. E por último, o foco tá em melhorar a velocidade da leitura, tá? Então você vai ler rapidinho e bater um olho rápido só para entender o assunto. Isso que é o skimming, olho rápido. E o scanning? Scanning é ler um texto rápido para achar uma informação específica, por exemplo, figuras ou nomes. É útil para responder provas de exame em que você tem que responder verdadeiro ou falso ou descobrir fato, porque aí você já vai, por exemplo, você está lendo um texto sobre um assunto de tecnologia, daí aparece o nome Steve Jobs. Você já vai no texto procurando Steve Jobs, você não lê o texto inteiro. Então, o scanning é isso, você já procura a informação específica. O objetivo é procurar palavras relevantes e colocações, foi o que eu acabei de dizer, você já vai direto na palavra. E o foco está mais no vocabulário do que no significado geral. Você ignora informações irrelevantes, é o que eu falei, você não precisa entender tudo, você vai direto na parte que você precisa, tá? Não se esqueça, então isso aqui a gente repete sempre, vocês já estão cansados de ouvir. Qual é o passo a passo para fazer a leitura e responder uma pergunta de vestibular? Então, sempre, primeiro você vai ler o título, se tiver título, às vezes existem alguns vestibulares que tiram o título do texto de propósito, porque ele já tem muita informação. Depois, o segundo passo é ler a fonte, então ler da onde que saiu aquele texto, que já ajuda bastante para ter uma ideia, e às vezes na própria fonte tem algumas palavras-chave, a gente comentou sobre isso algumas aulas atrás. Depois, lê a pergunta ou perguntas, então você sempre lê a pergunta. Lê a alternativa
dessa pergunta, se for de alternativa, né? Porque às vezes vocês têm perguntas dissertativas. Depois vocês vão ler o texto, skimming ou scanning. E aí, qual técnica usar? Isso vai depender da sua pergunta. Que tipo de informação você está buscando no texto? É informação ampla? É uma informação só sobre um ponto? Aí você vai fazer uma dessas duas técnicas de leitura, tá? Vamos dar uma olhadinha agora no exercício proposto lá na apostila de vocês. Então vamos lá, eles vão propor esse exercício aqui para vocês, aqui na página 291. Essa parte aqui de cima eu já expliquei para vocês agora há pouco, tá? Então isso aqui é o resuminho que eu acabei de passar sobre skimming e scanning, tá? Então ele vai falar assim, leia a questão abaixo, tente responder em seguida, analisaremos como chegar à resolução. Vamos seguir o passo a passo que a gente combinou agora há pouco? Então, primeiro, sempre a gente vai no título. Então, ó, How like robot to help astronaut in space odyssey. Então, a gente já sabe que é um robô que vai ajudar um astronauta numa odisseia no espaço. Teacher, eu não sei o que é odisseia. Não faz diferença aqui. A gente tem que pegar as palavras mais importantes. Robô que vai ajudar um astronauta no espaço. Sabemos disso, né? Segundo ponto é vir aqui na nossa fonte, ó, adaptado da Reuters, que é uma revista, é um artigo. Olha o que a gente tem aqui, ó, US Space Artificial Intelligence, então uma inteligência artificial espacial americana, que é o robô, ajuda o astronauta no espaço, numa odisseia no espaço. E aí nós temos aqui a data também, 26 de outubro de 2018. Então, nós já temos algumas informações só lendo o título e a fonte. É um robô que vai ajudar um astronauta, que ele é americano, o robô, né? A gente fala um pouquinho de inteligência artificial, etc. Segundo ponto agora é que a gente leia a pergunta. Sempre prestar muita atenção na hora de ler a pergunta. Olha como que tá. De acordo com Matias Binioc, qual é a função da inteligência artificial? Simon, eu acho que é assim que se pronuncia. Então, aqui a gente está procurando o que o Matias falou desse Simon. Qual é a função da inteligência artificial segundo o Matias? Mas vamos dar uma olhada aqui nas alternativas antes de voltar para o texto. Então, substituir os astronautas obsoletos na A. Na B fala sobre prover os astronautas com uma companhia pessoal no espaço. Então, tipo, uma pessoa para fazer um robozinho que vai fazer amizade com ele, companhia. C. Aumentar a eficiência dos astronautas. Na D, jogar basquete no espaço com astronautas alemães. E E, ajudar os astronautas a realizar experimentos no espaço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a técnica de scanning, porque aqui nessa minha pergunta, ele está perguntando o que o Matias falou. Então, eu vou para o meu texto procurando o tal do Matias. Vamos dar uma olhada. Não está no primeiro parágrafo. Também não está no segundo. Está aqui, ó, no terceiro. A gente volta um pouquinho, ó. Olha o que o Matias fala. O que nós estamos tentando fazer com o Simon é aumentar a eficiência do astronauta. Opa, ó, Matias Binioc, um engenheiro, nananana, disse, olha aqui, ó, ele falou isso. A gente acabou de falar, na verdade, sobre isso, né, que é o discurso direto, ó, tá entre aspas, porque foi o que o Matias falou. Só de ler essa partezinha eu já consegui responder. E a letra C, aumentar a eficiência, ó. Increase the efficiency of the astronaut. Então, aumentar a eficiência do astronauta. Pronto, marquei minha alternativa C, que é a correta, né? Então, sempre façam isso. Essa técnica de scanning, ela ajuda muito. É claro que, assim, alguns textos vocês vão ter a compreensão global do texto. Então, é uma pergunta que vai pedir para que vocês leiam o texto inteiro, mas a maioria das vezes não. Vocês conseguem achar a resposta e responder um texto sem ler tudo. E aí vocês ganham tempo no vestibular. Vocês não ficam perdendo um tempo sagradíssimo, né? Lendo um texto desse inteiro, sendo que se você ler uma partezinha, você já conseguiu responder aqui numa boa. Beleza? Agora, nós vamos dar uma olhadinha nos adicionais que eu preciso que vocês façam.
Então, obviamente, a gente vai ter bastante adicional aí para fazer, a gente vai dar uma limpada aí nas adicionais e vão falar sobre interpretação de texto. Por favor, usem essas técnicas que a gente está aprendendo aqui, elas vão ser bastante úteis. Vamos lá. Primeiras adicionais que eu preciso que vocês façam estão lá na página 295. Vou colocar lá. E 295, vocês vão ler primeiro aqui, ó, este texto para as questões 60 a 62. Percebam que esse texto não tem título, então a gente vai primeiro ler fonte, pergunta e depois voltar no texto usando as técnicas de scanning e skimming. Depois eu preciso que vocês aqui, então 60, 61 e 62, tá? Sobre esse texto. Depois vocês vão pular para este texto aqui da FUVEST. E vocês vão responder da 63 até a 65. Ok? Então, ó, aqui vocês têm da 60 até a 65 para responder. Aí nós vamos para a página 296, onde eu quero que vocês respondam o exercício 70 do Enem. Tá? É para ler esse poema e responder aqui essa questão. Depois nós vamos para a página 297, onde vocês vão responder 75 e 76. 75 é essa FUVEST, que é essa charge aqui, responder, charge. E o 76, que tem essa imagem é importante para entender o texto. Só que aí, vocês vão ler isso aqui, né, 76, ele acaba aqui, na 298. Vocês têm essas A e B para responder, são dissertativas. E para encerrar, vocês vão fazer a 77, tá? E essa daqui da FUVEST. Eu vou deixar anotadinho para vocês essa lista de exercícios que vocês precisam fazer das adicionais, porque eu fui falando agora, né? Mas tem bastante coisa. Então, eu vou deixar aqui no final do vídeo um card com todos os exercícios que vocês vão fazer. Beleza, terceirão? Bem, espero que vocês tenham curtido essas dicas aí de leitura. Eu sei que é uma coisa que às vezes vocês ficam um pouco angustiados, então é legal, essas dicas, né? Facilitam bastante a nossa vida aí. Então, é isso, galera. Um beijão pra vocês. Boa semana. Vejo vocês lá no plantão. Beijão.